Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Maurício, estou aqui no Reencontro nesse momento, gravando esse videozinho para vocês, para deixar um recadinho. Toda vez que você vier nos visitar os tratamentos aqui na casa durante a semana, e você puder dispor de um alimento para doar para a gente, ia ser de muito sucesso. Com esse alimento que você dá, que nos doa, a gente produz essa cesta básica, que vem arroz, açúcar, sal, óleo, farinha, macarrão, molho e outros. Essa cesta vai compor com outras cestas uma doação para casas que atendem diretamente essas pessoas necessitadas. Portanto, fica o convite para você nos trazer esse alimento, tá bom? Eu agradeço a sua atenção, fiquem em paz. Tchau! Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos mais uma vez aqui para, eu diria, uma meditação. E o assunto de hoje é a importância da oração e da fé. Importância da oração e da fé. E normalmente sempre se fala fé, oração, e hoje eu gostaria de trazer um caso real extremamente interessante. Inicialmente, eu gostaria de agradecer essa casa maravilhosa, iluminada, o Reencontro, agradecer a vocês que estão me assistindo e que acreditam na espiritualidade, nas palavras do Mestre. E essa casa maravilhosa nos proporciona exatamente isso. Nesses 30 minutos que nós vamos conversar. E ela é fundamental nos dias de hoje para a evolução espiritual. E nós passamos realmente por umas fases difíceis e superamos muitas delas, outras estão para ser superadas, e nós temos que ter fé. E baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 21 e 22. Repito, Mateus 21, 21, 22. O que ele nos diz? Quando pedires em oração, se creem, vocês receberão. Então, repito, o que vocês pedirem em oração, se creem, receberão. Então, eu gostaria de comentar hoje, não teoricamente, mas comentar-vos um fato real acontecido muito recentemente, este mês. No prédio de apartamento onde eu moro, né, onde eu resido, tem uma funcionária. E essa funcionária, fazendo seus exames de rotina, ela fez uma mamografia e na mamografia acusou um nódulo. E ela ficou extremamente estarrecida. Isso é normal em todas as mulheres, que realmente é desagradável, isso mexe com o estado emocional, com o estado espiritual, até físico. E ela foi até a ginecologista conversou com ela e pediu que ela passasse num especialista em mastologia. E ela foi. E o médico, examinando a mamografia, pediu uma série de exames, pediu outros exames de imagem, e realmente confirmou que tinha um nódulo, e esse nódulo era um nódulo não
benigno. E ela entrou em desespero. E foi marcada a cirurgia, e nesse ínterim, né, e nesse tempo, ela, desesperada, então ela pediu aqui no prédio um afastamento, que ela teria que passar pela cirurgia, provavelmente teria que passar por uma série de ou radioterapia, ou coisa do gênero, né? E o que acontece? Ela entrou em desespero. E ela é católica, mas não é uma católica praticante. Mas ela acredita em Deus, ela tem fé em Deus e ela ora sempre. Principalmente, ela comentou que ela ora ao anoitecer, quando ela vai dormir, e no amanhecer, agradecendo por tudo que ela recebe. Mas não é uma pessoa de frequentar uma igreja, frequentar um culto, frequentar uma casa espírita. Ela simplesmente, ela tem uma espiritualidade grande dela. Muito bem. E foi marcada a cirurgia. E ela foi preparada, a sala de cirurgia está preparada, a médica preparada, os instrumentais, os assistentes. E a médica, então, começou os procedimentos. E a primeira coisa que a médica fez foi a localização do ponto onde deveria ser feito a incisão, aonde esse nódulo deveria ser retirado. E a médica procurou, não estava encontrando. E a médica estranhou, não é possível. Aí ela não estava encontrando o ponto do nódulo, e outros assistentes também olharam e não encontraram. E realmente, aí ela foi retirada da sala, tudo preparado, ela foi retirada da sala, foi levada para fazer uma outra mamografia, fazer outros exames de imagem para localizar. Por incrível que pareça, o nódulo desapareceu. O nódulo sumiu. Milagre. E realmente a médica, com quase 30 anos de experiência em cirurgia, ela ficou abismada. Ela falou: nunca aconteceu em 30 anos, isso não é possível, alguma coisa aconteceu. E aí, conversando com ela, perguntou se ela tinha alguma religião. E ela disse que não, que ela acreditava em Deus, que ela tinha muita fé e rezava muito. E ela contou que, quando ela soube do diagnóstico, ela ficou desesperada. E ela disse que chorou muito, rezou muito. Ela disse que rezava dia e noite. Acordava rezando, pedindo para Deus ajudá-la, ou pelo menos que a cirurgia fosse bem feita, que não houvesse ramificações ou metástase. E ela pediu a Deus, pediu muito, muito. E todos os dias ela acordava pedindo, desesperada, vinha trabalhar, rezava, nos horários de almoço dela, ela parava, fazia umas orações à noite, ao dormir, às vezes ela nem dormia à noite, rezando. E ela disse que ela implorava a Deus, e ela tinha fé que Deus iria ajudá-la. E isso ela contou para a médica, porque a médica achou que, por algum motivo, ela fosse, por exemplo, espírita, que tivesse feito uma cirurgia espiritual, ou que ela fosse católica, fosse feito novenas, o que valha, ou se ela pertencia a algum culto de alguma religião, né, sem ser uma religião cristã, que exatamente são aqueles os renascer, o reino de Deus, assim por diante, ou seja, os evangélicos. E ela disse que não, que foi a fé dela, que ela tem certeza que foi a fé dela,
E a médica fez o comentário, chamou vários médicos para verificarem, pegou os resultados que acusavam o nódulo, pegou os resultados que não tinha mais o nódulo. A equipe analisou, chamou vários médicos, ginecologistas e todos aqueles que entendiam do assunto e realmente chegaram à conclusão que o nódulo tinha simplesmente desaparecido, ou seja, ela estava curada, não precisava fazer cirurgia e ela não precisava fazer os acompanhamentos, que exatamente são os acompanhamentos médicos, alguns dolorosos, e não teve necessidade. E ela mesma ficou alegre, simplesmente ela renasceu. E ela agradeceu, continuou agradecendo a Deus aquela graça que ela tinha recebido. Ela agradecia todo dia, até hoje, ela agradece dia, noite, feliz adiante. Aí vem a pergunta, exatamente foi aí que eu me baseei em Mateus. Quando orar, quando pedir algo em oração, vocês devem acreditar, porque receberá. Interessante, então me baseei nisso, que ela, quando fez as orações, ela acreditou profundamente. E note, ela não tinha uma religião definida, ela tinha apenas a espiritualidade. Ela acreditava em Deus, no ser superior. E ela recebeu realmente, pode-se considerar como milagre, pode ser que foi uma evolução dos médicos que não acreditam em milagres, né? E comentaram com ela que acreditam que houve alguma evolução fisiológica, ou seja, dentro do sistema do corpo dela, algo que fez com que realmente esse nódulo atrofiasse e realmente a curasse. Então, para eles, provavelmente, foi alguma coisa ligada, aí é que está, algo ligado com a mente, porque os pensamentos são uma forma de energia em movimento. E esses pensamentos, quando pensamentos positivos, pensamentos em oração profunda, em meditação, isso tudo leva à glândula pineal, que está no cérebro, e a glândula pineal, ela, através da sua frequência de vibração, sua alta frequência de vibração, ela leva essa energia para a rede neural e o corpo, por sua vez, devolve através dos hormônios que são propícios a uma boa vida, vamos dizer assim, uma vida saudável, uma vida feliz, que são exatamente os hormônios, oxitocina, entre outros, a serotonina e vários outros. Na verdade, são 97, atualmente, a medicina está com 97 descobertos, 97 tipos de hormônios diferentes. Tem aqueles que podem fazer mal ao sistema, que, por exemplo, alguns, adrenalina, ela, eventualmente, quando a pessoa está em estado está nervosa, está ansiosa, está irritada, então isso tudo vai para o cérebro, e o cérebro, através do sistema, ele produz, através dos neurônios, produz exatamente a adrenalina. E, às vezes, a descarga da adrenalina ela vai se acumulando e acaba indo para, vamos dizer assim, afetando o sistema digestivo. E afeta, então, exatamente, aparecendo úlceras, gastrites, então, são os psicossomáticos. E quando nós pensamos realmente de uma forma positiva, criamos uma energia
alta energia, ou seja, uma vibração. Nós não usamos energia positiva e negativa. Então, no meu entender, não existe energia negativa e não existe energia positiva. O que existe é frequência de vibração. A vibração, a menor vibração das pessoas chega a 20 Hz. É quando está em estado profundo de depressão. E quando está numa faixa de 770, 800, está com uma faixa de vibração extremamente alta. É onde se desenvolve exatamente os hormônios que contribuem para a saúde física e mental. Então, por isso que a oração é o santo remédio. Mas note, não é a oração, aquela oração simplesmente que a pessoa vai rezando, rezando e se perde. O que vale são as orações de forma profunda, as orações que nos levam realmente a Deus, então que nos conecta ao plano espiritual, que nos conecta ao nosso o espírito guardião, o nosso mentor. O nosso mentor está 24 horas ao nosso lado. Mesmo quando estamos dormindo, ele está vigilante. Os espíritos não existe tempo, não existe cansaço, não existe nada físico, é tudo espiritual, e é energia pura. Os grandes espíritos, esses espíritos maravilhosos, eles nos cercam todos os dias. Nós nunca estamos sozinhos. É só dar uma olhada na literatura deixada por Kardec, no Livro dos Espíritos. Nós nunca estaremos sozinhos, sempre estamos cercados. Agora, quando nós estamos fragilizados espiritualmente, aí é que surgem os espíritos de baixa frequência, que são os obsessores. Eles se aproveitam, como é uma baixa frequência, e eles têm uma frequência da mesma faixa de vibração, ou às vezes até um pouco menos, eles se apossam e realmente se tornam obsessores. Esses são os espíritos que incomodam, porque as pessoas que estão desprovidas da parte espiritual, desprovida de orações, de pensamentos positivos, no bem-estar do próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo, mas como a ti mesmo. Então, nós temos que amar a Deus, nós temos que amar o próximo e nós temos que nos amar. Esse nos amar, nós temos que propiciar as melhores formas de viver. E é aí que eu vejo que uma ferramenta extraordinária é a oração. Então, não precisa rezar 100 Ave-Marias, o Pai Nosso. Não. Faça algumas orações de coração. Até pode ser criada por você uma oração, um agradecimento, porque as orações, o que são as orações? É a conexão com Deus, é a conexão com os espíritos, é a conexão com o plano espiritual. Então, quando nós fazemos uma oração, existem 3 formas. Primeiro é a oração de súplica. Essa é a grande maioria das orações. Nós sempre estamos suplicando por alguma coisa. Por isso que Mateus diz: quando pedires em oração, acredite e você receberá. Então, a maior parte das nossas orações normalmente é realmente para pedir, porque precisamos de alguma coisa no sentido de viver aqui no plano da Terra. Então, nós precisamos de algo, nós temos que nos alimentar, nós temos que nos vestir, e aquelas pessoas que, infelizmente, não têm condições, nós temos que providenciar maneiras de ajudar. Então, é importante isso.
Então, quando nós pedimos, então é oração de súplica. Nós temos uma segunda oração, que são as orações de gratidão. Então, eu vejo que a gratidão, eu diria que ela é uma forma de amar alguém. Quando você agradece alguém, você está demonstrando gratidão, significa você está dando amor. É através do amor que nós agradecemos. Quando nós recebemos algum afeto ou alguma coisa até material de necessidade, nós realmente, porque a pessoa que faz com amor. E a gratidão, ela tem que ser com amor, ela tem que ser verdadeira e não esquecer. Sempre que nós recebemos uma benesse, um benefício, nós às vezes esquecemos depois, com o tempo, de agradecer. Então, a gratidão, as orações têm que ser para a gratidão. E essa pessoa que trabalha no prédio, que teve esse problema, ela falou que ela vai agradecer a vida toda dela, porque exatamente cada vez que ela agradece, ela engrandece espiritualmente. O terceiro tipo de oração é a oração de louvação. É quando nós não pedimos nada, nós não precisamos agradecer também por nada, mas nós louvamos a Deus, louvamos a espiritualidade, e normalmente as louvações, as maiores louvações, elas estão exatamente nos salmos. Os salmos, a maior parte dos salmos, são voltados para a louvação. E é interessante que nos salmos, tem os salmos de súplica, tem os salmos de gratidão, e existe também o de adoração, de gratidão, desculpe, não é bem gratidão, mas é de louvação. Nós não pedimos nada, nós não agradecemos por alguma coisa, mas nós simplesmente louvamos a Deus, o que for, pela vida, por nós estarmos aqui. Então, eu vejo que a oração, não esqueçam disso, então, aqui é mais para nós conversarmos, a verdade é essa, mas é para despertar. Esse caso, realmente, no meu entender, eu conheço a pessoa, convivo com essa pessoa várias vezes por semana, é uma pessoa boníssima, muito querida no prédio, já está há uns bons anos, é uma pessoa que você não precisa pedir, porque ela vai e faz. É interessante isso. E é uma pessoa boa, você sente isso, você sente uma vibração que ela tem. Então, é uma pessoa que provavelmente ela está iluminada. Até eu comentei com ela a respeito do plano espiritual, falamos sobre espiritismo. Não, ela não deixa de acreditar. Ela acredita que existem os espíritos e ela acredita que possivelmente pode ter sido realmente o plano espiritual, através de uma cirurgia espiritual, que ela não sabe explicar. Mas como ela não frequenta nenhum centro, ela não tem uma formação da doutrina, então ela desconhece muita coisa. E eu comentei várias coisas com ela, é claro que não é doutrinando, porque ela tem que ser ela, da maneira como ela pensa, ela tem que ser boa como ela é. E isso é espiritualidade. Então, note, eu vejo que na vida, exatamente são as orações e nós temos que acreditar. Na realidade, quando nós dizemos acreditar, é ter fé. Se nós não tivermos fé, não adianta pedir. É inócuo, não tem sentido. O próprio Paulo, nas suas epístolas, ele já dizia isso. Se não existir fé, você não consegue nada. Então, não adianta. Então, primeiro, o que significa crer? É acreditar que aquilo possa ser realizado. Então, quando nós pedimos, nós temos que acreditar que pode ser realizado. Eu não digo que vai ser realizado, mas poderá ser realizado. Porque depende muito do
do nosso pensamento, da frequência de vibração do nosso pedido, e isso tem que irradiar. Exatamente é como uma onda sonora que ela se propaga pelo espaço. É a mesma coisa que nós temos as redes de rádio, televisão, e são ondas que se propagam pelo mundo afora. E os nossos pensamentos também se propagam. E eles, se estivermos na mesma frequência, nós recebemos essas frequências de alta vibração que nos faz bem. Então, eu gostaria que vocês dessem uma pensada. Esse é um caso real, e eu vejo que dentro do próprio reencontro deve existir muitos casos semelhantes que possam ter ocorrido, claro, que a gente desconhece, porque não é divulgado, nem pode, por ser um problema ético, e eu só fiz esse comentário porque eu vi exatamente no Mateus 20, no capítulo 21, versículo 21 e 22. São as orações. E eu peço a Deus que ilumine a todos vocês que estão nos assistindo, que Deus abençoe, que Deus dê esse caminho de luz, porque as palavras de Deus são como as lâmpadas dos meus pés, que iluminam os meus caminhos. Então, a palavra de Deus são lâmpadas dos nossos pés, que iluminam os caminhos que nós andamos. E, então, eu agradeço imensamente, que Deus os abençoe, que vocês possam realmente meditar sobre esse assunto e ter fé. E outra coisa que eu vejo que é de fundamental importância é a reforma íntima. A reforma íntima, que foi realmente Santo Agostinho, maravilhoso nesse sentido, Paulo de Tarso, maravilhoso, sustentáculo do cristianismo, Paulo de Tarso, Maria de Magdala também, que uma seguidora de Cristo, fez a sua reforma íntima, e são exemplos, existem muito mais. Existe a história de Camilo, São Camilo, que também fez uma reforma íntima interessantíssima, pelas agruras que ele passou, até descobrir realmente o caminho da espiritualidade. Então, agradeço a Deus, agradeço a todos vocês, que Deus os abençoe. E ficamos por aqui, até uma próxima vez. Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Maurício, estou aqui no Reencontro nesse momento, gravando esse videozinho para vocês, para deixar um recadinho. Toda vez que você vier nos visitar os tratamentos, aqui na casa durante a semana, e você puder dispor de um alimento para doar para a gente, ia ser de muito sucesso. Com esse alimento que você dá e nos doa, a gente produz essa cesta básica, que vem arroz, açúcar, sal, óleo, farinha, macarrão, molho e outros. Essa cesta vai compor com outras cestas uma doação para casas que atendem diretamente essas pessoas necessitadas. Portanto, fica o convite para você nos trazer esse alimento, tá bom? Eu agradeço a sua atenção, fiquem em paz. Tchau!